A gente volta a falar do orçamento. Teve veto parcial, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei orçamentária anual de 2022. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União e deu uma ideia para a gente do que foi mantido e o que sofreu corte. A proposta do orçamento prevê um valor total das despesas em 4 trilhões e 700 milhões de reais. 2 trilhões são referentes à dívida pública. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o deputado federal Hugo Leal. Ele é relator do orçamento deste ano. Deputado, muito bem-vindo ao Live CNN. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os telespectadores da CNN. Estou à disposição. Deputado, esse veto do presidente Jair Bolsonaro, que abre ali 3,1 bilhões, específicos para a questão das emendas de comissão e dos ministérios. Mas eu gostaria que o senhor explicasse que esse valor ainda pode ser usado. Sim, pela explicação que o governo federal indicou para o Congresso, dentro dos vetos, ele está dizendo que houve os valores para os recursos na área de pessoal foram subestimados. Nós entendemos que não. Nós fizemos até alguns cortes e deixamos aí a estrutura central para as adequações que o governo federal deveria fazer. Os cortes propostos, eles atingem, como você disse, Daniel, as emendas de comissão, que nós denominamos RP8, e também emendas RP2, que são emendas do próprio Executivo. E ele faz um corte nessas despesas discricionárias, que nos preocupam. Alguns cortes nos preocupam, até porque o Parlamento, na discussão que fizemos na CMO, ele preservou muitas desses valores, que são importantes na área de educação, desenvolvimento regional e área do trabalho, exatamente imaginando que nós teremos um ano de 22 que terá muita demanda nestas áreas. Então, nós vamos levar para a discussão da CMO e, obviamente, do Congresso a necessidade de derrubada ou da manutenção dos vetos. E, deputado, quais cortes o senhor vê com maior preocupação? O senhor me ouve agora? Está me ouvindo bem? Acho que perdemos. Está sem retorno. Então, peraí, a gente vai refazer esse contato com o senhor para ele poder ouvir a minha pergunta. Já eu volto com o deputado Hugo Leal, ele é relator do orçamento de 2022. Então, ele já fala ali que alguns cortes que o governo, ao sancionar com vetos o orçamento, já chamaram a atenção e isso deve ser rediscutido, porque esse assunto vai passar de novo pela Comissão Mista de Orçamento. Agora sim, refizemos o contato. Deputado, agora o senhor me ouve bem? Estou ouvindo, Daniel, estou ouvindo bem. Ótimo. Então, quais desses cortes mais chamam a atenção do senhor? Tem corte em área de saúde, de ciência, do trabalho? Quais são os que devem ganhar maior atenção no Congresso? Os que chamam a atenção são na área de educação, os cortes na educação que para nós não tem justificativa, e também os cortes que aconteceram na área do trabalho, especialmente do INSS. Nós tivemos uma preocupação muito grande em ampliar os recursos para o INSS por causa do volume que ele terá esse ano de 2022. Nós tivemos o ano de 2020 e o ano de 2021 com muita retração, principalmente na questão dos benefícios, da ampliação dos benefícios, da questão da aposentadoria. E nós propusemos, sim, uma ampliação, porque vimos a necessidade do INSS atender uma parcela maior, ou seja, destravar os benefícios que estão ali em avaliação com eles, inclusive com relação à perícia. Me surpreende, particularmente como relator, mas também como parlamentar, um corte significativo de quase R$1 bilhão, exatamente de um incremento que nós vimos necessário para que o INSS volte a funcionar em sua integralidade. Para quê? Para poder atender as demandas da população, principalmente daquelas que mais precisam. Lembrando, Daniel, que nós fizemos, quando houve a PEC dos precatórios e a mudança do indexador, nós ampliamos ali o espaço fiscal para poder atender ao Auxílio Brasil e também as avaliações, ou seja, as correções dos benefícios previdenciários. Ou seja, o INSS terá em 2022 muito trabalho, vindo da demanda de 2021, de 2020, 2021, e ainda acrescido por esses acréscimos que nós colocamos, aprovamos no nosso orçamento, no orçamento de 2022. Então, portanto, particularmente, nós vamos levar esse tema em debate
Isso preocupa, porque o INSS é um organismo, é um órgão importantíssimo na distribuição desse benefício, dos direitos do cidadão. Nós vemos aí filas e mais filas e nós precisamos incrementar, colocar recursos para que o INSS possa, enfim, devolver o direito àquelas pessoas que merecem. Muito bem pontuado, deputado. Inclusive, a gente viu que o presidente Jair Bolsonaro manteve o valor de 1,7 bilhão de reais para o reajuste de categorias que ele havia prometido, mas a pressão da Receita Federal, de servidores também do Banco Central, está grande. O senhor vê espaço para que outras categorias também sejam contempladas, já que agora a gente viu o orçamento do INSS também sendo reduzido e a Receita mostrou que o deles também foi? Bom, veja, o valor da Receita que foi reduzido, ou do Ministério da Economia, foi dentro da proporcionalidade. Aliás, o único ministério que pode regenerar em termos de receita e distribuição é o próprio Ministério da Economia. Então, nós não fizemos nada que não tivesse sido feito entendimento com o Ministério da Economia e com a Receita. Perfeito? Agora, com relação à questão dos ajustes, dos reajustes salariais, ou seja, isso que foi apreciado, é o Executivo que vai dar a palavra. Nós deixamos lá no anexo 5, previsto, né, que são as despesas de pessoal, nós fizemos essa previsão e deixamos aí para uma avaliação. O que nós estamos esperando? Que o governo federal, pelo menos é essa, né, essa foi a justificativa, que esses cortes nas emendas de comissão e nas emendas também das despesas discricionárias do Executivo, eles serão para contemplar, segundo eles, a redução que houve nas categorias, ou seja, na área de recursos humanos. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Eu falo aqui enquanto relator do orçamento, mas eu sou apenas um 513 avos ou um 584 avos dos parlamentares. Nós vamos levar para a Comissão Mista de Orçamento, vamos discutir isso também no âmbito do Congresso Nacional, com as lideranças, e vamos apreciar. Agora, há um ponto positivo, né, que de todos os valores, volume de recursos que foi, da discussão que foi feita, nós tivemos pontualmente esses cortes. Mas, repito, são cortes que preocupam, especialmente a questão na área de educação e também no INSS, porque nós vemos que o aumento da demanda precisa atualizar, precisa modernizar o INSS para ele poder dar os benefícios que são de direito da população. Diante destes cortes, deputado, o senhor avalia, porque já há uma articulação, é fato, e o senhor avalia que há espaço para essa articulação se concretizar, de voltar o fundão, o fundo eleitoral, para o patamar de quase 6 bilhões de reais? Olha, Daniel, isso aí também é um fato que vai caber ao parlamento, né? Tanto ao Congresso Nacional, Câmara e Senado, fazer o debate. Nós aprovamos o valor que entendemos da interpretação da LDO. Pode haver uma nova interpretação. Veja que não foi feita pelo Executivo, ele não avançou nesse tema. Imagino que também na própria CMO e no Congresso, talvez esse assunto possa não avançar. Mas, repito, eu falo aqui enquanto parlamentar. Esse debate, né, não é uma manifestação de vontade do relator, é uma manifestação do conjunto dos parlamentares e nós vamos colocar em debate. Imagino que, se vindo a debate, né, nós teremos a oportunidade de dizer sim ou não. Com relação a outras pastas, por exemplo, ciência foi bastante atingida pela questão dos cortes do presidente? Tiveram sim, especialmente das emendas de comissão. As emendas de comissão têm o condão de poder implementar áreas da área de saúde, educação, mas nós procuramos implementar nas emendas de comissão, atender a questão da ciência e tecnologia, a questão do meio ambiente, a questão da agricultura. Então, foram emendas direcionadas para que nós pudéssemos acrescentar, implementar o orçamento que vinha do Executivo. Com o corte, isso realmente atinge a área de ciência e tecnologia, atinge também a área de agricultura, atinge a área de meio ambiente. Nós vamos estudar aqui, repito, né, junto com o colegiado nosso, a avaliação do que isso implica, o impacto e o que nós podemos fazer se for o caso de derrubada de veto parcial, como foi feita a avaliação do governo federal. No cômputo geral, o aspecto foi até positivo, mas alguns cortes dessa natureza nos preocupam.
Já dá um indicativo aí do termômetro que chega de volta ao Congresso Nacional e principalmente a questão do INSS. O senhor vê como possibilidade de ser derrubado esse veto? Eu digo, eu vou, e particularmente eu irei defender a derrubada, mas, como eu disse, nós vamos lá no conjunto, né, dos parlamentares dedicar e mostrar a importância. Por que foi feito o incremento de valores para o INSS exatamente por causa do volume de trabalho, a demanda que terão agora no ano de 2022. Acho que é uma lógica que, se convencidos os demais pares, né, os deputados e senadores, nós podemos aí sim avaliar a possibilidade da derrubada desse veto. Aí, deputado Hugo Leal, relator do orçamento deste ano, muito obrigado pela entrevista aqui ao Live CNN. Eu que agradeço, Daniel, e parabenizo mais uma vez assim. Até uma próxima.